Oi, meu povo! Mais uma segunda-feira que a gente tá junto, que a gente não se desprende, e nessa aula a gente vai aprender sobre o uso de tecnologia, quais os benefícios, quais os malefícios, enfim. Vocês sabem que agora a gente é da tecnologia, né? Que a gente precisa disso praticamente para viver, para estudar, né, no momento. E a gente vai ter uma aula sobre isso e que o nosso querido governo estadual nos apresentou a nossa aula 17, né? Que é do material estruturado. A gente tem um projeto com vocês de estudar algumas aulas que tem gramática contextualizada, que tem informações da sociedade, que são inclusas, ou seja, vocês vão estudar determinada coisa contextualizada. Não é de forma solta nem de forma aleatória, tá? Então, nessa aula do Descritor 17, a gente tem uma citação maravilhosa de Albert Einstein, que é: tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Então, a gente vai ver aqui que são terríveis os casos, são terríveis os exemplos das pessoas que não conseguem ficar longe da tecnologia, que não conseguem passar um dia sem celular, que não conseguem viver sem ser avaliadas por aplicativo. Então é como se a parte do corpo dela mais importante é a tecnologia, né? Além de ter feito o celular como se fosse uma parte do corpo, né? Uma extensão do corpo, também prefere que aquilo dali seja fundamental para a sua vida, né? Até mais do que um órgão. Então aí, ó, o que é que vocês vão aprender nessa aula? A identificar em textos de diferentes gêneros advérbios, conjunções, adjetivos e outros elementos linguísticos que contribuem para o desenvolvimento do discurso, a reconhecer relações de sentidos estabelecidas pelos usos de recursos morfossintáticos em diferentes gêneros textuais, a identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação do texto de diferentes gêneros e tipos. Então, a gente é como se fosse uma continuação daquela história do elo coesivo que a gente teve semana passada, só que agora a gente vai aprender a identificar o que são, né? E para que são cada um. E não é só com conjunção, a gente também vai ver advérbio, conjunção, adjetivos e outros elementos linguísticos. A gente não vai adentrar tanto nas questões de texto. A gente só vai aprender a analisar algumas coisas. Na questão de fazer, da construção, a gente vai ver na nossa aula de produção textual, tá? Então, fiquem calmos. Aqui eles vão fazer uma contextualização sobre o que você vai ver, né, sobre as tecnologias. Eu vou dar uma rápida lida só para vocês entenderem do que se trata. Então, cara estudante, esta aula será bem desafiadora, uma vez que procuraremos aliar conceitos textuais aos usos gramaticais para uma efetiva qualidade da leitura e da produção textual. Além disso, o tema central de nossa conversa até o final da aula será a abordagem das tecnologias em nosso cotidiano. Então, aí ele vai falar que essa redação que tem aqui abaixo foi produzido por um estudante do terceiro ano do ensino médio da rede pública do Ceará, em um momento de simulado na escola, cujo tema foi Desafios para a Saúde Mental na Era Digital. Então, esse é um tema muito bom, né, minha gente? Então, vamos ao texto, então. Aí, aqui, ela vai falar de uma série britânica, que é Black Mirror, produzida pela Netflix, que retrata de forma satírica a sociedade moderna e as consequências imprevistas das novas tecnologias na vida da população. Então, aqui, ele vai... O que é que vocês vão fazer quando vocês se depararem com esse texto? Além de ver o conteúdo do texto, vocês vão ter que perceber os usos que a pessoa faz ao longo do texto
para não perder o elo, né, de cada frase e o elo entre os parágrafos. Então, vocês vão ver que foi muito bem construído isso, vai ser muito mais bem explicado na aula de redação. E aí, agora que a gente vai vir conversando com o texto. Nesse conversando com o texto, a pergunta central é: celular em sala? Pode. Professores, pais e alunos comentam prós e contras. Então, a gente sabe que o celular hoje, para a gente estudar, para a gente fazer diversas coisas, ele é indispensável. Entretanto, a facilidade vem acompanhada de desafios para conseguir a atenção dos alunos e para o desenvolvimento de modos criativos de associá-la ao ensino. Então, como é que nós, educadores, podemos associar a tecnologia ao ensino, né, à aprendizagem? E aí, lógico que vocês vão ler, né, meu povo, porque se eu for ler isso aqui, a gente passa o dia todo num vídeo. E aí o texto 2 é sobre ciência forense faz com tecnologia e eficiência. Então é sobre um aplicativo que foi desenvolvido pelo pessoal da ciência forense, né? Do qual ajuda eles a gerenciar os sistemas internos de segurança lá no local de trabalho deles. Então, aí ele coloca outro texto, e o nome desse aplicativo que foi criado é Galilei. Criado para auxiliar o trabalho do perito em local de crime. A nova ferramenta de trabalho, a qual é pioneira no Nordeste, passou 1 ano sendo desenvolvida junto com um grupo de peritos que deram uma contribuição informando em quais aspectos o aplicativo poderia facilitar o trabalho deles. Então, aqui já é um texto falando das qualidades, né, dos pontos positivos das tecnologias para o trabalho, né, e quanto ele pode facilitar e ajudar na organização de informações, na organização de dados, né. E aí, essas questões não são para responder, essas que são de responder aqui, ó, não são, tá? Isso aí a gente vai ver outro momento. E aqui tem o desafio-se. No desafio-se, vocês vão ler esse textinho aqui, que aqui vocês vão responder. Desafios para a saúde mental na era digital. Esse textinho para responder a questão 1. Então, vocês vão responder 7 questões, tá? Vocês vão responder até aqui as 7. Só até as 7. Tem um texto aqui que já é para outra coisa, tá? Essa 8 aqui já é para outro momento. Então, eu dividi o PDF nas partes das quais a gente vai ver nesta aula, tá? Porque como a gente tem que contemplar um conteúdo e ver o tempo que ele está se estendendo, né? Se é maior do que as aulas que a gente teria em uma semana, então eu tive que diminuir o trabalho e as questões aqui, né? O PDF e as questões. Então, vocês vão ler esse texto aqui e responder as questões. São todas de marcar, não tem nenhuma questão de responder. Então, as questões que tem acima de responder, elas são para pensar outra coisa, não são o que eu quero. Então, aqui vocês vão ver, por exemplo, aqui nessa 1. No trecho do texto Desafios para a Saúde Mental na Era Digital, o autor utiliza o pronome demonstrativo isso para referir-se. Então, quando ele usou o isso aqui, ó, tá destacado. Ele estava querendo se referir a quem? Ao uso do celular à noite, a síndrome da nomofobia, né? Que é o que? O medo irracional de ficar sem o celular. E a pesquisa realizada na Bélgica, então vocês vão marcar, tá? Depois a gente vai fazer a correção e adentrar nos outros conteúdos, nas outras camadas. E aí aqui na 2... também ainda é relacionada àquele texto, e depois tem a destruição, que é um poema, né? E depois a gente tem um cordel bem legal, e depois a gente tem aqui a desbulha do feijão hoje, que também é uma questão bem interessante. Tem a Chapeuzinho no século XXI. E pronto, essas são as nossas questões, são os nossos textos.
E qualquer dúvida relacionada a qualquer aspecto da atividade, vocês podem entrar em contato, tá? Estarei disponível a vocês. Quero agradecer a participação de vocês nas aulas, nas atividades, em tudo, tá? Então, aí são os objetivos do descritor 17, que a gente já leu, né? Que é para identificar em textos diferentes gêneros, advérbios, conjunções, adjetivos e outros. E a atividade é para responder de 1 a 7, lá da parte que é desafie-se. Então, vocês vão lá na parte que tem esse desafie-se e respondem as 7 questões, tá? Um cheirão, tchau, tchau.